Esperando começar a gravação. Beleza, então a partir de agora estamos gravando a aula. E, bom, já deixei o material, os slides lá no Ava, não é? Para que vocês possam baixar. E também deixei 2 artigos, onde parte deles eu vou falar aqui, mas depois eu recomendo que vocês façam uma leitura e também façam uma espécie de. Não é para entregar ainda, mas façam uma espécie de resumo sobre os principais pontos que a gente vai discutir aqui, que estão lá nos artigos. Isso vai ajudar vocês terem um material de referência, porque a partir da próxima semana, se não me engano, na outra, a gente já vai começar com atividades que vocês têm que entregar valendo a composição da nota aqui para o bimestre. Beleza? Então, novamente, se vocês tiverem qualquer dúvida aí durante a apresentação, vocês podem me parar, perguntar, questionar, beleza? Vamos compartilhar aqui a janela. Vai esperar aparecer. Beleza, tá aparecendo. Ok. Tudo bem, pessoal. Então, vamos lá. Na aula passada, nós começamos com os principais conceitos da parte de qualidade de energia elétrica. E isso está associado, não é, principalmente à questão da produção e à utilização dessa energia elétrica hoje, né, que é a principal, digamos assim, força motriz do mundo. A gente viu lá que ela é importante e também está associada com a questão dos meios de produção, como as hidrelétricas, as termoelétricas e, mais recentemente, a parte da energia eólica e a energia solar, certo? Então, considerando nesse ponto, a gente sabe que a energia elétrica hoje é um produto, é um bem de consumo, é um bem que nós precisamos e é um bem indispensável. Porque se nós fizermos ou imaginarmos, por exemplo, blackouts curtos, quando teve que nem o último temporal que deu alguns meses, algumas semanas ou um mês e pouco atrás, foi um evento climático muito severo que acabou com a energia elétrica ou deixou sem energia elétrica várias regiões, não é, pelo estado todo, pensando isso em nível estadual. E isso causou uma série de transtornos. Então, se a gente pensar a questão de trânsito, por exemplo, não é a questão de sinais de trânsito, a questão de hospitais, a questão de fábricas, e uma série de outros serviços deixam de ser prestados, uma série de prejuízos, às vezes materiais, e infelizmente em alguns casos vidas humanas se perdem, justamente por causa do não fornecimento da energia elétrica. E isso considerando-se um evento climático. Então, quando a gente fala aqui da questão da qualidade da energia elétrica, muitas vezes você pode ter blackouts por causa do quê? Por causa da má qualidade da energia. E nessa questão da qualidade da energia, a gente tem que considerar o quê? Todos os processos, no caso que estão descritos ali, que seria a parte de geração, transmissão, distribuição e consumo. Então, a geração associada às fontes, sejam elas hidrelétricas, termoelétricas, eólica e solar. Transmissão, as linhas de transmissão que ligam os centros geradores até os centros consumidores. No caso aí do nosso estado, nós temos aí milhares e milhares de quilômetros em cabeamentos e linhas de transmissão que ligam lá principalmente Itaipu, né, que seria a nossa principal fonte geradora, mas também permitem que a energia gerada lá em Itaipu chegue a regiões mais ao centro-oeste, ao sudeste, ao nordeste, inclusive, e partes da região norte. Então, tudo isso cria um sistema muito complexo, porque além da geração, da transmissão, tem a distribuição feita via concessionárias e a questão do consumo, ou seja, cada um desses fatores nessa linha toda de produção, e distribuição e consumo,
interfere uma na outra. E isso também está associado com a questão da qualidade da energia elétrica. Em alguns casos, dependendo do que acontece, você pode ter um apagão que pode acontecer aí a nível nacional. Certo? Então, o que a gente vai falar hoje é de alguns desses chamados distúrbios que afetam a qualidade da energia elétrica. Mas só para adiantar, nós temos aqui as distorções, não é, associado à forma como a energia elétrica vem para nós, que é uma onda senoidal, com frequência e amplitude muito bem definidos, e as distorções afetam essa questão da onda senoidal, flutuações de tensão, variações de tensão de curta duração, claro, depois tem outras que vamos falar também, e desequilíbrios dos sistemas trifásicos e transitórios rápidos. Então, são alguns distúrbios que afetam a energia elétrica. Certo? Bom, então, pensando na energia elétrica como um produto, como eu já mencionei, o que acontece? Para que a gente usa esse produto, né? Que tem essa pergunta aí. Para que empregamos a energia elétrica? Hoje, basicamente, para tudo. Seja para produzir bens duráveis, não duráveis, para a parte de prestação de serviços, na parte da indústria, nós também temos aí muita utilização da energia elétrica, não é? A comunicação, sobretudo, hoje cada vez mais estamos em sistemas interligados que permitem a troca de informação 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias do ano. Tanto é que eu comentei lá na apresentação da semana passada a questão da indústria 4.0, que é uma indústria que, além de ser altamente automatizada, não é? Ela tem um monitoramento constante. Então, você consegue monitorar todo o processo produtivo, não é? E corrigir problemas qualquer hora do dia, de qualquer lugar, certo? Tornando, assim, essas indústrias mais eficientes que possam produzir mais, certo? Bom, assim, e respondendo aqui a questão de como empregamos a energia elétrica, basicamente nós usamos essa energia elétrica em cargas. O que seriam essas cargas? Nós classificamos elas em cargas resistivas, capacitivas e indutivas. E aqui eu tenho as imagens que ilustram essas cargas. Então, há muitos anos atrás, ou algumas décadas atrás, vamos colocar assim, a gente tinha aqui, ó, filamentos, lâmpadas de filamento, carga 100% resistiva, aonde o que acontece? Nós utilizamos a energia elétrica para aquecer um filamento de tungstênio dentro de um invólucro de vidro para emitir luz, certo? Para trocar dispositivos de iluminação à base de gás ou menos eficientes por um dispositivo mais limpo, digamos assim, certo? Aqui daí à esquerda, à direita dessa lâmpada de filamento, a gente tem essas lâmpadas hoje aqui, que são com filamentos de carbono. Seriam lâmpadas simplesmente para efeitos decorativos, para efeitos de decoração mesmo. Elas não têm uma boa iluminância, não é? E você aquece um filamento de grafite, né? Um dos primeiros protótipos lá que Thomas Edison utilizou na lâmpada, né, só mais para efeito decorativo. Hoje a gente tem lâmpadas mais eficientes, que seriam aí as lâmpadas de LED e as fluorescentes. Mas pensou em lâmpadas em resistência, chuveiro elétrico, esses são basicamente as cargas ditas resistivas, puramente resistivas, assim. De modo geral, os equipamentos elétricos eles podem ter um percentual do seu funcionamento considerado como carga resistiva, e, dependendo do equipamento, uma parte vai para cargas capacitivas e outra parte para cargas indutivas. Aqui do lado a gente tem um banco de capacitores que é muito utilizado. Aqui, ó. Esse banco de capacitores aqui, eles são geralmente muito utilizados na parte da produção industrial para correção de fator de potência, pois você tem muitas vezes operando lá motores trifásicos ou cargas indutivas, né, como é o caso dos motores, e aí muitas vezes para aplicar correções você usa banco de capacitores. Outro dispositivo que está em operação ainda, mas já está praticamente saindo, são as lâmpadas fluorescentes. Elas surgiram aí no final dos anos 70, se eu não me engano,
tiveram uma expansão nos anos 80, 90, início dos anos 2000, e agora elas começam a sair de linha. Elas também basicamente são sistemas capacitivos, não é? Tem uma parte resistiva, mas também tem uma parte capacitiva. Isso porque você tem os reatores que armazenam energia, né, através dos capacitores para descarga e o funcionamento da emissão de luz, né, das lâmpadas fluorescentes. E aí embaixo você tem os dois modelos, aquelas de haste, né, mais compridas, e essas compactas, que simulam bem as lâmpadas tradicionais. E as cargas indutivas, basicamente, são os motores trifásicos ou outros motores de corrente alternada, como eu já disse, e transformadores como esses que vocês têm ali em cima. O da esquerda seria um transformador para funcionamento a óleo, não é? O óleo fica ali dentro, circulando também por aquelas aletas externas, onde ele é refrigerado, e os transformadores a seco, certo? Dependendo aí da finalidade, da potência que você vai instalar com eles. Bom, então hoje nós temos aí a aplicação desses dispositivos para uma série de finalidades. E cada vez mais esses dispositivos eles se tornam tecnológicos do ponto que eles contam com circuitos integrados, com pontes retificadoras, com baixo consumo de energia. Só que, o que acontece? Se nós compararmos os dispositivos que, na maioria, usamos hoje, dispositivos eletrônicos, com os dispositivos do passado, os do passado eram muito mais robustos, que eles podiam receber sinais elétricos com não tanta qualidade, como se demanda nos equipamentos eletrônicos de hoje em dia. E isso é um problema e faz com que essa questão da qualidade da energia elétrica seja levada cada vez mais em consideração. E aí vem essa pergunta, né? Por que monitorar a qualidade da energia elétrica? Justamente porque a gente tem cada vez mais dispositivos que são muito sensíveis ao sinal elétrico, né? À energia elétrica fornecida. E como eu falei antes, o processo de geração, transmissão, distribuição e consumo afeta todo o sistema. Então, se você imaginar o conjunto da cidade como se fossem indivíduos, todos interligados, cada coisa que os indivíduos fazem, eles refletem, eles têm um reflexo no conjunto todo. E aí, se você somar cada, digamos assim, a composição do todo de cada indivíduo, você vai ter fenômenos com intensidades que têm reflexo na qualidade da energia elétrica. Então, muitas vezes, o que acontece? Se você tem lá um dispositivo muito sensível, vamos pegar aí, por exemplo, alguns dispositivos de UTI, eles são extremamente sensíveis às condições da energia elétrica. Então, tanto é que eles são ligados em sistemas que passam lá por uma série de filtros, de outros dispositivos que atestam que a energia elétrica que vai ser suprida para esses respiradores está de acordo para o seu funcionamento. Porque se você recebe um sinal elétrico que não tem uma boa qualidade, dispositivos mais sensíveis, como computadores, tablets, até mesmo a hora de carregar celulares e outras coisas, eles vão sofrer. No sentido de que você vai estar submetendo ele a estresses que vão causar o encurtamento da sua vida útil. Então, se o equipamento é pensado para funcionar há alguns anos, você reduz em meses ou até mesmo alguns anos a vida útil desses equipamentos, o que faz com que você tenha que trocar alguma coisa aí mais frequência, certo? Então, por exemplo, se vocês já observaram lâmpadas fluorescentes que ficam piscando, esse é um exemplo de distúrbios, né, que estão acontecendo e estão afetando o funcionamento daquela lâmpada. As perdas em valores monetários, não é? Então, querem estar ilustrado aí alguns estudos, inclusive naquele material que eu indiquei para vocês na aula passada, tem a referência para essa informação, que durante alguns anos, cerca de 10 anos, nos Estados Unidos, o levantamento da indústria manufatureira perdeu, em termos financeiros, da ordem de 10 bilhões de dólares por causa de interrupções nos processos de produção. E esses processos são interrompidos por causa do quê?
muitas vezes falha do equipamento, não é? Mesmo que o equipamento receba lá a sua manutenção preditiva, conforme orientações de manual, do pessoal técnico, muitas vezes ela acaba tendo um desgaste, uma quebra, uma parada no seu funcionamento, justamente por quê? Porque o abastecimento ou a energia elétrica fornecida não atendia aos critérios do equipamento. Certo? E a tendência é que daqui para frente, nos próximos anos, cada vez mais os dispositivos vão consumir, dependendo dos dispositivos, consumir menos energia elétrica para funcionar, vão ter uma otimização na sua função, nas suas funções, mas eles vão demandar por um abastecimento de energia elétrica com qualidades, em padrões de qualidade elevados. Não é? A própria questão do desenvolvimento de baterias, não é? Você quer muitas vezes ter baterias que sejam carregadas cada vez mais rápido. Então, o sinal elétrico, a intensidade do sinal elétrico e a qualidade vão ter fatores preponderantes justamente para que você tenha o desenvolvimento e a utilização dessas baterias. E querendo ou não, é assim com as baterias de ácido, né, ácido chumbo, e com as de íon lítio. Você tem um ciclo de recargas que você faz e depois disso a bateria começa a perder eficiência. E aí tem toda a questão ambiental, dos processos de descarte dessas baterias para tentar recuperar os materiais utilizados com elas. E, já falando nessa questão ambiental, também não podemos deixar de citar a questão do processo de geração, porque muitas vezes você precisa gerar mais energia, só que, dependendo da fonte que você vai utilizar, vai ter um maior ou menor grau de impacto no meio ambiente, no caso das termoelétricas principalmente, certo? E aí uma coisa que nós temos que considerar é a questão do como monitorar a qualidade da energia elétrica, ou seja, como é que eu monitoro a qualidade da energia elétrica. Para a produção de peças, por exemplo, o que acontece? Você tem o projeto da peça, tem as dimensões e a tolerância nessas dimensões. Então, você tem uma máquina que produz lá peças, quantidade considerável de peças no intervalo de tempo. Muitas vezes você pode monitorar ali em loco se as peças que estão saindo dessa máquina estão de acordo com os padrões. O que você faz? Você pega um paquímetro, um micrômetro, faz as medidas, aferição, faz as medidas das dimensões da peça e vê se elas estão dentro da tolerância do projeto. Se não tiver, você vai ter que parar a máquina, calibrar a máquina e fazer um retrabalho nas peças que saíram fora de padrão. Mas ainda assim, comparado com a determinação de parâmetros para a qualidade da energia elétrica, esse processo da parte de peças, por exemplo, é mais simples. E aí o que acontece? Né? Para identificar ali uma falha, um mau funcionamento da instalação ou equipamento, muitas vezes você tem que monitorar o equipamento, o funcionamento dele, e verificar se a falha está associada, por exemplo, a um mau fornecimento de energia, a alguma coisa na rede que esteja interferindo no processo, máquinas presentes, né? Então, para você conseguir monitorar essa questão aí da qualidade, ter os parâmetros para a qualidade de energia elétrica, às vezes os processos são tanto quanto mais complicados. Mas, em geral, muitas instituições, tanto nacionais quanto internacionais, buscam justamente o quê? Criar os parâmetros para, para você ter, digamos assim, uma normatização para a qualidade da energia elétrica. Então, em geral, o que você leva nessa abordagem? São esses 5 passos que estão listados aí. Então, em primeiro lugar, você conhecer os possíveis problemas que poderá encontrar. Então, você elenca lá uma série de problemas com classificações dos mais graves para os menos graves que podem aparecer e interferir no funcionamento, certo? E as tolerâncias para esses possíveis problemas. Outra coisa é estudar as condições locais onde o problema se manifesta. Então, é uma rede, faz parte do sistema, ele pode ser local, pode ser à distância, certo? Outro ponto, o 3 ali, se possível, medir e registrar as grandezas, conhecendo o sistema, os sintomas do problema. Então, quais seriam as grandezas a ser registradas? Nos sistemas elétricos, geralmente, tensão e corrente. Você vai permitir, ou melhor, que você vai monitorar através de equipamentos calibrados, corretamente aferidos,
por procedimentos muito bem determinados. E aí, através dessas medições, você vai comparar isso com simulações, com outras medidas já efetuadas. Então, hoje, quando se fala de qualidade da energia elétrica, o que é feito? Você tem equipamentos que ficam lá na rede 24 horas por dia, às vezes 7 dias por semana, monitorando constantemente o consumo da energia elétrica. Muitas vezes é o próprio equipamento que está consumindo energia que está causando falhas ou problemas da qualidade da energia que podem se refletir em outros pontos da rede. E aí, por fim, com base nos 4 passos anteriores, a gente tem lá o diagnosticar o problema, não é? A possível causa e propor soluções. Então, esse seria uma abordagem que é seguida aí quando se tenta criar parâmetros justamente para definir aí a qualidade da energia elétrica. Okay? Então, aqui tem 3 situações que eu peguei lá do material lá da aula passada, né? Que ilustram justamente isso, né? Essa questão aí de falhas que você tem em equipamentos sensíveis quando a qualidade da energia elétrica não é suprida ou não está não está de acordo com os padrões vigentes. Então, o primeiro caso é da máquina de refrigerante. Então, você tinha lá uma empresa que tinha contratado a instalação de um servidor, de um computador, para funcionar para banco de dados, troca de informação, acesso à informação da empresa. E eles perceberam que esse sistema, que esse computador, estava apresentando instabilidade no seu funcionamento. E aí eles chamaram lá os técnicos responsáveis, né, da empresa que instalou o computador e perceberam que distorções no sinal da rede estavam afetando aquele computador. Aí eles fizeram um monitoramento da rede naquele andar e perceberam que tinha uma máquina de venda de refrigerantes que estava causando essa distorção. Então, o que eles fizeram? Eles removeram a máquina, não é, das proximidades desse computador, desse servidor, e colocaram mais afastado. E, beleza, foram embora os técnicos. Algumas semanas depois, eles tiveram que retornar porque o computador estava apresentando lá os mesmos problemas. Não é? E eles verificaram que tinham relocado novamente para o local onde estava essa máquina a máquina de refrigerante foi relocada para o local onde ela estava antes. E aí descobriram qual foi o problema. Que eles fizeram essa alteração da posição da máquina de refrigerante, mas não avisaram as pessoas que a máquina de refrigerante, né, teria que ficar na posição nova porque ela estava interferindo com o funcionamento do computador. E aí, por conta disso, você tem essa questão de você notificar os usuários, no caso os consumidores, o porquê que você está fazendo aquele reparo, aquela modificação. Então, isso também entra na questão da qualidade da energia elétrica, porque muitas vezes o conceito de qualidade, a percepção dela é um conceito subjetivo, e aí você não tem como fazer uma mensuração direta sobre essa questão aí da qualidade. Outro exemplo ali é o tal do vilão da história. Era uma empresa siderúrgica que tinha instalado uma máquina laminadora, e essa máquina laminadora começou a apresentar problemas. Acionaram lá os técnicos da concessionária de energia elétrica para fazer um monitoramento, né, das cargas instaladas e do fornecimento de energia para a indústria, da empresa. E o que eles verificaram? Que um forno de arco, não é, estava causando interferências na rede que afetava justamente a questão da laminadora. Por ser um dispositivo mais sofisticado e com mais funções eletrônicas, elas estavam o equipamento estava deixando de funcionar corretamente, justamente por causa de um outro equipamento mais antigo que estava afetando a rede. E o terceiro e último exemplo é o chamado equipamento novo é pior do que o antigo. Então, você tinha ali um sistema de refrigeração para um transformador específico, né, para alta potência, não é? E o sistema de refrigeração foi ligado também nessa rede desse transformador mais moderno. E esse transformador estava causando problemas nesse ventilador, que afetavam lá a questão do isolamento do motor, que causavam trepidações, aquecimento e o rompimento do isolamento das fases do motor, o que acabava lá inferindo em curto-circuito. Então aqui a gente retoma as questões das cargas que você tinha, que eu mencionei lá atrás, a carga resistiva, a carga capacitiva e a carga indutiva.
que basicamente conseguem afetar o sistema e a distribuição ali da energia elétrica. Então, esses são 3 exemplos que acontecem, não é? E que muitas vezes você tem que ter um monitoramento e adequação, porque muitas vezes os projetos ou os equipamentos são antigos e eles muitas vezes podem estar em conflito com equipamentos novos. Outra coisa, muitas vezes, que você tem, e que também está ficando mais comum hoje, é a questão da venda de soluções supostamente baratas que prometem acabar com o consumo excessivo ou gastar menos no consumo de energia elétrica. Na verdade, muitas vezes são só pessoas de má fé querendo utilizar aí justamente essa questão, essa preocupação da qualidade da energia elétrica e o uso dela para vender equipamentos que efetivamente não vão trazer efeito prático nenhum. E aí muitas vezes tem que tomar cuidado com esse tipo de supostas empresas ou pessoas que querem prometer lá um ganho melhorado. Certo? Bom, então, independente da definição da conceituação de qualidade de energia elétrica, que é uma conceituação bem dinâmica e vive passando por alterações, a preocupação inerente hoje é essa questão, não só da qualidade da energia fornecida, mas também do consumo dela, como é feito esse consumo, também buscar maneiras de reduzir o consumo, se possível. Não é? Tanto é que antigamente se falava no horário de pico, não é? do consumo da energia elétrica, tanto é que daí tinha lá o tal do horário de verão, onde você fazia com que as pessoas aproveitassem, digamos, a maior claridade do dia, justamente para não ter um consumo tão grande, ou um impacto tão grande na rede elétrica. Hoje, se você parar para pensar, essa questão do consumo, o pico de consumo, ela é distribuída dependendo dos horários e das regiões. Então, tanto é que algum tempo atrás as pessoas questionavam se realmente valia a pena ter ou não o horário de verão, por causa dos, digamos assim, impactos mais psicológicos que eles poderiam causar. Okay? Então, aqui nesse slide a gente tem justamente o que eu já mencionei, né, essa questão dos equipamentos e maquinários atuais são muito mais sensíveis aí à questão do sinal elétrico, né, do fornecimento da energia elétrica e como ela está sendo disponibilizada. A questão da racionalização, porque a gente sabe hoje que um estudo de viabilidade energética, a quantidade de energia existente no planeta é limitada, a gente não pode ficar construindo hidrelétrica a todo lugar. Termoelétrica tem impactos ambientais na produção de gases que afetam aí os efeitos, os fenômenos climáticos. Produção de painéis solares, apesar de ser hoje mais barato, eles ainda assim não são tão viáveis, não é? A questão da energia eólica também tem lá seus impactos ambientais. Também a utilização aí de equipamentos de alta eficiência, acionamentos eletrônicos, bancos de capacitores, né, para correção de fatores de potência, que está sendo muito utilizado na parte de produção industrial. E uma coisa nova que não está listada aqui, mas é a chamada automação das casas. Hoje você tem uma série de equipamentos, não é? Dispositivos eletrônicos, que permite que, através de redes Wi-Fi, por exemplo, celulares ou até assistentes virtuais, você possa automatizar sua casa através de controles de voz. Você possa acionar lâmpadas, apagar lâmpadas, programar timers, tudo pelo acionamento de voz. E aí isso demanda o quê? Uma crescente, uma contínua rede de informação, trocando em miúdos, uma internet que seja disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante todo o ano, e que funcione para tráfego de dados. Tanto é que o mercado financeiro hoje é altamente dependente dessas questões de transferências de dados, não é? Tanto é que bolsas de valores operam com sistemas que têm seus próprios bancos geradores, caso haja interrupção no fornecimento. Hospitais já vinham trazendo esse tipo de bancos de geradores, não é? Justamente para evitar a falta de energia em situações de crise, em UTIs e coisas do gênero, certo? Então, tudo isso é muito importante para a questão da qualidade da energia elétrica e para que
que você possa ter aí o desenvolvimento de parâmetros para medir a qualidade da energia elétrica. Tem que ser parâmetros dinâmicos que possam ser monitorados constantemente e alterados constantemente. Pois avanços tecnológicos, seja nos processos de geração, transmissão, distribuição de energia, assim como das cargas que são consumidas, ali as resistivas, indutivas e capacitivas, mudam cada vez mais e mais rápido a maneira como a energia elétrica é consumida. Então, para estabelecer os indicadores do que você vai ter como qualidade da energia elétrica, isso não é um processo tão simples, ele é bem mais complexo, certo? Então, um dos pontos que deixa esse complexo é o caráter aleatório da ocorrência dos distúrbios, né, da qualidade da energia elétrica, ali representado pela sigla QEE. Então, muitas vezes você tem distúrbios que acontecem numa determinada região e que depois eles somem e não acontecem mais, ou acontecem espalhados em outros pontos da região. Então, esse seria o caráter aleatório, dado esse sistema elétrico complexo que nós temos hoje. Em alguns casos, você vai ter um distúrbio que você sabe que pode acontecer, mas você não tem os meios técnicos para impedir ele, certo? Então, muitas vezes, hoje, alguns distúrbios seriam, por exemplo, descargas atmosféricas associados a chuvas severas, por exemplo. Essas descargas atmosféricas muitas vezes não são previsíveis e geram aí toda uma série de distúrbios eletromagnéticos que afetam os processos energéticos, indução de corrente, tensão, sobretensão e até o monitoramento continuado, né? Dispositivos que monitoram continuamente as redes elétricas. Um ponto também que é bem subjetivo é o variado nível de sensibilidade dos consumidores sobre o que eles percebem como qualidade da energia elétrica. Então, muitas vezes, a maioria das pessoas elas são questionadas pelas concessionárias o que significa para elas a qualidade da energia elétrica. Em geral, as pessoas dizem, um sistema elétrico que vai me fornecer energia elétrica barata, que vai fazer com que meus equipamentos que eu tenho em casa não queimem e que vai ser distribuída, né, e que tem uma distribuição constante, ou seja, que não sofra com interrupções. Então, de modo geral, esses seriam alguns exemplos. Em alguns casos, as pessoas percebem lâmpadas fluorescentes ou de LED apresentarem o chamado flick, que elas ficam piscando devido ao quê? A distúrbios na rede elétrica que afetam os circuitos de funcionamento dessas lâmpadas. Então, esse seria um exemplo de percepção do consumidor da energia elétrica. O controle prévio, não é? Ou seja, você ter lá a questão do controle na geração, na transmissão, na distribuição, ou seja, monitorar esses processos constantemente e perceber se eles estão dentro das expectativas ou dos parâmetros estabelecidos. Hoje, a Agência Nacional de Energia Elétrica ela tem aí uma série de parâmetros, isso aí é tudo normatizado, e elas cobram que as distribuidoras sigam esses parâmetros. Tanto é que elas penalizam as distribuidoras se elas não seguirem lá os parâmetros em forma de onerações, ou seja, multas. E essas multas elas chegam aos consumidores no sentido como créditos, ou seja, se a distribuidora não está cumprindo as normatizações, o que acontece? A empresa tem que pagar multas e muitas vezes isso reflete na questão da tarifa. Claro que às vezes também reflete na questão da tarifa para aumentar. E a questão da extensa área, ou seja, se a gente pensar num sistema elétrico distribuído aí, desde a geração lá nas fontes mais longínquas até os centros consumidores, a área envolvida é extensa. E aí você tem que determinar se teve, por exemplo, uma interrupção ou um problema nesse sistema no meio do caminho, ou em que ponto do caminho ele está acontecendo, certo? E aí, quando a gente fala de distúrbios associados aí à rede elétrica, a gente tem 7 deles classificados aqui. São os transitórios, eles estão associados a variações de tensão, não é? E esses transitórios podem ser devido a equipamentos industriais, como motores de grande potência ou bancos de capacitores com falhas ou entrando em operação em horários de mais ou menos consumo na rede elétrica, que afetam toda uma região,
ou transitórios associados a descargas atmosféricas. Então, uma descarga atmosférica atingiu uma rede de transmissão, ou uma linha de transmissão. Isso causa aí distúrbio elétrico no todo o sistema. Variações de tensão. Variações de tensão, no caso, a tensão contratada ou fornecida, hoje está ali na faixa lá dos seus 110 ou 127 ou 220, né? Ou 340, dependendo aí da contratação e do número de fases, mas são valores estabelecidos. A variação de tensão poderia oscilar ali em uma certa porcentagem. E aí essa variação de tensão pode ser de curta duração ou longa duração. Isso vai depender dos tempos. Num dos artigos que eu coloquei ali para vocês, eu acho que é o artigo primeiro que fala dessa parte aí dos distúrbios, tem lá uma tabela que classifica essas variações de tensão, né, dos tempos, ou seja, de curta, média e longa duração. Daí lá tem os intervalos de tempo. Se eu não me engano, o de longa duração ele não pode exceder 3 minutos, ou seja, então veja como eles classificam a questão aí da longa duração. Desequilíbrios no sistema devido a cargas indutivas, capacitivas, que estão afetando diretamente o sistema. Distorções na forma da onda, porque o nosso sinal ele é uma corrente alternada ou uma tensão alternada com frequência de 60 Hz, não é? Com intensidade aí conforme o número de fases contratado. E a distorção na forma dessa onda, ela causa problemas. Então, corte de tensões, ruídos, flutuação da tensão e variações na frequência, ou seja, a frequência que deveria ser fornecida é os 60 Hz, mas muitas vezes ela pode variar para um pouco a menos, não é 50 e alguma coisa, 55 ou acima de 60. E também que levam aí as questões dos chamados harmônicos na rede elétrica, onde as frequências elas mudam com números tipo 60 para 120, 180 e assim por diante. Então, nessa figura aqui, eu tenho basicamente esses distúrbios, né, ilustrados. Então, olha só, no item A seria a onda senoidal sem nenhum problema, não é? Na sua amplitude, que estaria associado ao valor da tensão, 110 ou 220, não é? Frequência de 60 Hz na sua forma senoidal. No item B, daí você já tem ali o transitório impulsivo. Então, você tem essa coisinha aqui, né, esse transitório, no topo da senoide. Isso pode ser classificado como uma descarga atmosférica. No item C, você tem ali o transitório oscilatório, é alguma coisa que está causando uma oscilação que, se esse sinal elétrico chegar em algum equipamento sensível, como o servidor lá do exemplo da máquina de refrigerante, pode afetar o seu funcionamento, né? Ou inclusive causar danos que possam fazer com que esse servidor deixe de operar. No item D, você tem ali o chamado afundamento de tensão, ou seja, a tensão, você observa que ela está abaixo do que o valor fornecido. No item E, a interrupção. Essa interrupção pode ser de curta duração, média ou longa, dependendo de quanto tempo isso leva. No item F, você tem ali o salto de tensão, a sobretensão. Então, por exemplo, o acionamento de um motor trifásico, não é? Ele dá um salto de tensão e um salto de corrente, não é? Poderiam estar associados a esse tipo de situação. No item G, você tem ali os modos harmônicos, né? Então, você tem vibrações intermediárias que colocam essas frequências mais altas no seu sinal senoidal. E aí, dependendo do tipo de sistema eletrônico e circuitos integrados que você tem funcionando, isso causa a queima desses dispositivos, não é? Então, fontes chaveadas, fontes de indução dos celulares mais modernos causam esse tipo de problema. Além daqueles dispositivos de automação residencial que eu mencionei para vocês. Bom, ali no item H você tem corte de tensão, ruídos no item I, está um pouquinho difícil de ver, e interharmônicos no item J. Vocês observam que a forma aqui no item J, a forma do senoidal, ela não está se estabelecendo. Então, se você
alimenta um motor elétrico de corrente alternada com um sinal assim, você vai causar vibrações, e essas vibrações podem afetar o funcionamento do motor, causar rompimento do seu isolamento interno e, consequentemente, acabar diminuindo a vida útil desse motor. Ok? Então, esses são os distúrbios mais comuns e classificados. Nas próximas aulas eu vou passar para vocês as normas que a ANEEL recomenda para as soluções, né, que se prega para resolver esses problemas, ou se esses problemas acontecem, quais seriam os parâmetros que eles têm que ter para que eles sejam aceitáveis e não tenham um reflexo assim tão negativo no fornecimento de energia elétrica. E quem que define essas normas ou quem está buscando a parametrização da qualidade da energia elétrica? Depende, cada lugar no mundo tem esses institutos, essas organizações, muitas vezes governamentais, muitas vezes não, e eles determinam normas técnicas, mas elas não têm muitas vezes o caráter de obrigatoriedade, né? Elas são cumpridas mais por um caráter técnico, muitas vezes, do que obrigatoriedade. Então, por exemplo, você tem o I3E, não é? Esse Instituto de Eletrotécnica e Eletrônica, né? O Instituto de Engenharia de Eletrônica e Eletrotécnica, que é americano, se eu não me engano. O IEC, que também é americano. O SIGRE seria europeu. Ah, não, perdão. O IEC também é europeu, assim como o SIGRE. E o ANSI, que está ali embaixo, né? O ANSI, também é americano. Então, eles constantemente monitoram, né, todo o processo de geração, distribuição, todo o processo de energia elétrica, né, e criam os parâmetros para definir o que seria tido como qualidade para a energia elétrica. No nosso caso ali da ANEEL, né, tem os procedimentos de distribuição da energia elétrica no sistema elétrico, e que é o chamado módulo 8, né? Esse material eu vou passar para vocês nas próximas aulas. E está associado a essa questão também da distribuição, geração, e o que a concessionária tem que fazer para vocês, né? Distribuir para os contratados, no caso. Né? E a gente tem o sistema, o Operador Nacional do Sistema Elétrico. Se vocês procurarem por essa sigla aqui, ou Operador Nacional do Sistema Elétrico na internet, vocês conseguem separar por região e saber como está sendo a geração de energia elétrica por região, né? Dependendo da fonte, seja hidráulica, eólica, solar ou termoelétrica, e como está o processo de geração naquele instante de tempo. Né? Então, você tem como monitorar a qualquer momento isso. Né? Então, isso é um tipo de normatização que a ANEEL faz, né? Que você tenha essa transparência no processo de geração de energia elétrica, certo? E aqui algumas normas, né? Então, essa norma 519, ela concentra-se na divisão de responsabilidades do problema de harmônicos, por exemplo, entre consumidores e concessionárias, e é aplicada de forma mais apropriada aos grandes sistemas industriais. Por quê? O que geram harmônicos? Né? Geralmente cargas indutivas, né? Motores, alguns sistemas eletrônicos, e aí você tenta onerar, muitas vezes, dependendo da tarifação, os consumidores. Quem seriam os consumidores nesse caso? As indústrias que consomem energia e que daí são responsáveis por barrar esses harmônicos deles voltarem para a rede. Então, muitas vezes você usa bancos de capacitores ou sistemas eletroeletrônicos, justamente para que você tenha essa, digamos assim, evite que esses harmônicos venham para a rede e afetem outros consumidores, certo? Então, no caso, a norma IEC 555 é um documento voltado ao estabelecimento de limites para os harmônicos gerados pelos equipamentos eletrônicos de baixa potência. Então, essa norma está vinculada à questão da produção de dispositivos eletrônicos, porque muitas vezes esses harmônicos eles não podem ser omitidos do equipamento porque faz parte do seu funcionamento. Então, você cria normas para limitar a intensidade desses harmônicos ou frequências específicas que não podem existir, porque muitas vezes essas frequências elas afetam a rede, certo?
E aí você tem aí essa norma IEC 61000, que é referência mundial para as medições dos níveis harmônicos. Então, essa questão dos níveis harmônicos é uma das coisas muito importantes. Hoje sabe-se que geração eólica e fotovoltaica, se vocês olharem lá depois no site da ONS, a curva de geração ela é muito ruidosa, ou seja, esse ruído todo acaba muitas vezes indo para o sistema como um todo. E cada vez mais, por questões ambientais, busca-se formas alternativas de gerações que sejam, por exemplo, solar ou eólica. Só que o sistema ele tem que ser constantemente monitorado e estudado justamente para evitar que os processos de geração afetem o sistema. E hoje, como o sistema brasileiro como um todo ele é interligado, se você, por exemplo, derrubar uma região inteira, como a região sudeste, por exemplo, para que o sistema todo, como um todo, se proteja, ele vai desligando as outras regiões. Aí você pode ter blackouts, como aconteceu, se não me engano, ali no final dos anos 90, a nível nacional. E aí você tem que ter toda uma logística que hoje que não existe num país de dimensões continentais que é o Brasil para fazer todo esse sistema voltar a funcionar. Então você precisa não só religar, não é, distribuir a energia, mas você tem que ir localmente fazendo ligações. E aí você não tem tantas equipes assim preparadas para esse tipo de situação. E aí você tem muitas vezes a demora no restabelecimento da energia elétrica para as regiões. Então, se a gente pegar, por exemplo, aquele caso que eu já mencionei lá no início, né, daquele temporal que deu aí na região sul, e teve regiões na própria capital, na própria cidade de Curitiba, que ficou sem energia elétrica por mais de 36 horas. Por quê? Porque os técnicos tinham que ir de local em local fazer os reparos, consertar a fiação, não é? Isso dado a um distúrbio que pode ser considerado aleatório, que seria o distúrbio climático. Beleza? Bom, pessoal, então o que eu tinha para falar para vocês aí desse material que eu coloquei lá para vocês hoje era isso. Daí, que nem eu mencionei antes, eu recomendo que vocês leiam aqueles dois artigos que estão na sequência. Então, se vocês entrarem no AVA, tem lá os slides dessa aula, e daí tem os dois artigos. Então, são dois artigos que falam justamente dessa questão dos distúrbios, né? Aprofunda mais essa questão ali da parte técnica, e fala também da questão dos distúrbios no chamado Smart Grid, que é uma das evoluções do sistema elétrico, onde você tem um sistema inteligente que faz um monitoramento constante para eventuais problemas, ok? E aí façam ali uma espécie de resenha, né? Claro que isso não é uma atividade para que vocês entreguem ainda. Só peço que vocês façam essa resenha porque vocês marcam assim os principais pontos, né? Que seriam essas questões dos distúrbios e como fazer para corrigir eles, porque nas próximas, acho que daqui a 2 semanas, vamos começar com as atividades valendo nota. E aí, tendo esses pontos já marcados, fica mais fácil para resolver as questões. Beleza? Bom, então o que eu tinha para falar é isso. Se vocês tiverem dúvidas, estarei aqui à disposição de vocês. E é isso aí, moçada. Boa noite aí, professor. Opa, boa noite, pode falar? Aqui é o Jefferson. Diga, Jefferson. Só uma dúvida.
Não sei se está na ementa dessa disciplina a gente aprender a fazer diagnóstico da qualidade de energia, ver os principais parâmetros, assim, sei lá, de repente analisar alguma forma de onda. Ah, sim, sim. Então, a gente tem na instituição um dispositivo, né, que mede a qualidade da energia elétrica e eu espero que as nossas aulas voltem ao presencial ali por setembro, outubro, porque tem no laboratório de eletrotécnica alguns experimentos que eu posso mostrar para vocês, justamente toda essa questão dos distúrbios que eu falei aqui. Então, esse equipamento que mede a qualidade da energia elétrica, a gente consegue fazer essas análises através dele. Então, a semestres anteriores, que era totalmente presencial, os alunos fizeram isso. Então, a gente vai fazer isso esse semestre. Pelo menos é o que eu espero, né? Ah, legal. E caso, de repente, a gente pode estar negociando somente uma presença para fazer esse laboratório também, né? Caso tenha Ah, algum sim. impedimento. Então, a questão dessa parte que é a distância, a gente não cobra presença. Aí, se voltar ao presencial, daí vai ver, temos que ver com a coordenação se vamos estar cobrando presença ou não. Mas com relação à presença dessa parte aqui agora a distância não é cobrada a presença daí. Tá bom. Obrigado por enquanto, professor. Boa noite, tá bom? Beleza? Igualmente. Valeu. Boa noite, professor. Opa, boa noite. Onde vai ficar disponível essa aula gravada? Eu cheguei no final Ah, agora aqui e só vi você se despedir só. eu vi que teve um pessoal que entrou mais pro fim. Assim que ela está gravando ainda, então assim que eu parar a gravação, ela vai ser salva lá no Google Drive, daí eu vou passar ela pro YouTube, que daí eu passo o link para vocês. Então eu acho que eu vou tentar fazer isso hoje, dependendo de quão rápido o YouTube processa as coisas ali daí. Mas com certeza entre hoje e amanhã ela já está disponível lá no Ava daí. Entendi, legal. Beleza? Beleza, professor, até mais. Boa noite. Beleza? Boa noite, até mais.